Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a personalidade da foto? Eu diria a vocês que é literalmente um convidado de peso. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Foi muito tempo, militou em política, assessoria parlamentar, advogado por formação, exerce a advocacia e faz um babaganuche como ninguém fez até hoje que eu experimentei. Agora vocês mataram, porque eu gravei o programa com ele, é ele mesmo, Ricardo Maluf. Ricardo, prazer enorme tê-lo aqui no programa, viu? O prazer é inteiro meu. Obrigado pelo convite. O que é isso? Ricardo, nasceu em que bairro de Sorocaba? Eu nasci no Trujillo, no antigo Hospital Santa de Virges, hoje um hospital chamado Hospital Modelo, né? Nasci ali em setembro de 1964. E, desde então, sorocabano da Gema mesmo. Da Gema. E você depois foi para o centro, você estava dizendo, foi morar pequeno ainda na Rua da Penha. Nós moramos em cima apartamento. Da grande e conhecida Loureiro Calçados, Isso, né? Em cima de onde funcionou a Loureiro, na esquina da Penha com a Benedito Pires. Era muito novinho ainda, de colo. Em seguida, nós nos mudamos para aquele conjunto de sobrados que tem vizinha à entrada do seminário na Praça 9 de Julho. Conheço. Moramos um tempo ali também. E depois numa casa que meu pai conseguiu comprar, com muito sacrifício, uma casa daquele padrão operário que havia lá no então loteamento inaugural Jardim Santa Rosália. Dali ele comprou um terreno, construiu uma outra casa lá mesmo. Então desde 68 aproximadamente. Você morou em Santa Rosália? Santa Rosália. Sua infância, juventude, todinha em Santa Rosália? Era uma espécie de Mogli de Santa Rosália, né? Corria de bicicleta, jogava bola na rua. Que delícia, né? Tempo que isso era viável, né? Então, e Santa Rosália, o pessoal vivia muito isso, embora um bairro novo, porque tinha as fábricas ali perto, né? Tinha aquela praça que existe até hoje, a Pio XII ali. Isso, andei muito de bicicleta por aquilo tudo. O trânsito permitia, a segurança permitia, os meus pais permitiam. Campo do Fortaleza frequentou ou não? Não cheguei de frequentar o campo do Fortaleza. Ficaria um pouco mais para baixo, a Vila Operária ali também. Mas vinha conhecer depois, por fotografias. Eu conheci, foi a vala do SIC, né? Antes de construir o Centro de Integração Comunitária. Era um buraco, não um vale mesmo, né? Era uma vala, tinha um córrego lá, uma nascente. Inclusive a coleta de água lá do estádio, se eu não me engano, vem da nascente, inclusive. Então uma água de uso não potável, mas boa para usar. Participei, estava a escola minha, teve presente na inauguração, quando veio o então governador Paulo Egídio Martins, eu estava lá. Inaugurar o SIC, né? Inaugurar o SIC, obra do Estado. Foi São Bento e... Esse foi o jogo, isso foi depois. São Bento e São Paulo, né? Também estava lá. São Bento e São Paulo, choveu. Ganhou de 1-0 São Paulo. Né? São Paulo ganhou e foi um jogão. Foi. Muito bom. Família de quantos irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha, a Solange, um irmão mais novo, o Carlos. Todos moram em Sorocaba? Todos em Sorocaba. Então, é uma família modesta. Ricardo, como é que era a infância e a juventude? Tranquila ou começou a trabalhar para ajudar em casa? Como é que foi essa história? Não, muito tranquila. Eu não tinha assim muito lazer, muito esporte. Meus pais sempre me empurraram muito mais para a profissionalização. Então eu fazia muitos cursos na minha época de infância e adolescência, né? Então fazia curso de desenho mecânico, curso de ecologia, de programação de computação, de inglês. Muitas vezes os meus amigos brincando no campinho e eu estudando ou fazendo um curso. Não que não sobrasse tempo para isso, mas era assim uma coisa secundária na ordem do dia na minha casa, né?
Então eu... Isso com todos os irmãos? Geral. O mais novo era sempre mais levado, né? Dava uma escapulida e até com uma certa retaguarda, né? Uma proteção dos mais velhos. Mas, em geral, todos eles. A mais velha, muito doméstica, pouco saía, não tinha essa sociabilidade toda. Mas a gente tinha amigos da rua que são amigos nossos até hoje, né? Então, porque a gente capinava o campinho, erguia as traves, jogava com a bola que tivesse, descalço ou calçado, e depois sentava embaixo da árvore para contar a história do jogo. Ah, que delícia, né? Tempo bom, tempo muito bom. Delícia. E depois depois do colegial, você estudou em que escola lá de Santa Rosália? Eu comecei no grupo escolar Baltazar Fernandes, que funcionava no prédio da Escola Estadual Professor Júlio Berrimbá Lima. Depois essa escola se mudou para sua série definitiva, fica ali na Vila Santana. Perto da 14ª ali atrás, Isso, né? O prédio é colado na 14ª. Ele complementa com a 14ª aquela quadra. E aí eu fiquei naquela escola, naquele mesmo prédio, na outra escola, né? Até o segundo colegial. Quando então eu me transferi para o Colégio Ciências e Letras, eu fui fazer o terceiro colegial integrado com cursinho para me preparar para o vestibular. Ricardo, e passou no vestibular, qual foi a sua escolha nessa ocasião? Pois é, eu tinha uma ideia fixa desde criança em ser engenheiro eletrônico. Então esses equipamentos todos que a moçada mexe aqui, era para mim um frisson. Gostava, mexia em tudo? Muito, mexia muito em radinho, em controle, tudo que pudesse eu mexia. Autorama, desde aquele ancestral, né, mexia no motor e trocava os carvõezinhos do rotor e assim vai. E eu fiz 2 provas, uma para a Unicamp, outra para a Facens, em Sorocaba. Cheguei de passar para a segunda fase da FUVEST, na Unicamp, que é quem assumiu o vestibular na época, mas não consegui superar a segunda fase, era muito concorrido. Naquele tempo era o segundo curso mais concorrido de uma universidade pública. Hoje é medicina, então também era medicina. E a engenharia veio em segundo lugar. E eu não passando lá, pelo menos passei na Facens. Então eu fiz um ano, o ano de 82, eu cursei engenharia elétrica na Facens. Tenho amigos também da minha turma até hoje, que isso a gente coleciona e não perde. Né? Lógico. E chegou a concluir, mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Que cara é essa, rapaz? Ah, muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. Diego! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o Dr. Ricardo Maluf.
e que estava contando para a gente a opção dele, quando do vestibular, para engenharia eletrônica aqui na Facens. E eu perguntei, chegou a concluir? Ele ia falar, eu interrompi, desculpe. Por favor, doutor Ricardo. Na verdade, eu desisti do curso mais ou menos em novembro. Eu concluí que aquele mundo de cálculos, álgebra linear, geometria analítica, física, química, não era muito a minha praia. E eu, desiludido, triste, né? Achei assim que a minha vocação, por ser muito argumentador, seria na área de humanas. E aí eu fiz em segredo a minha inscrição para o vestibular da FAD. Em segredo porque meus pais não sabiam que eu fiz a inscrição. E aí nós terminamos o ano e eu manifestei a desistência. A gente estava na praia e meu pai falava assim, o que você vai fazer da vida? Você vai ser militar? O que você vai fazer? Você não vê perspectiva? Você vai trabalhar? Falei, não, eu vou fazer vestibular para Direito. Mas como vai fazer vestibular? A inscrição para o vestibular, o estudo, já está providenciado. Então tá bom. Aí eu fui fazer. Eu era muito bom em redação, na parte de português. Eu fui 26º colocado na turma da manhã, que é a turma que eu escolhi. E eu tive uma turma muito bacana, pessoas notáveis, autoridades e juristas da cidade, professores do mais alto gabarito. Um deles hoje é o diretor da faculdade, né? É uma faculdade que hoje eu tenho orgulho de ser um dos conselheiros da entidade mantenedora. É um patrimônio da sociedade sorocabana que, graças ao professor Junqueira, tem sido resgatado na sua condição econômico-financeira e, pouco a pouco, tende a retribuir ao aluno vamos dizer assim, os benefícios que pretende. Então, é um projeto a longo prazo e, pouco a pouco, implementado. E é uma fundação local, conta com a participação de professores, membros da comunidade. Graças a Deus, é uma das instituições de ensino de grande destaque no cenário do Estado, sempre consegue reiteradamente o selo OAB. Nós estamos bem servidos de cursos jurídicos na cidade. São 4 atualmente. E a FAD é um deles, de boa credencial. Então a gente participa lá. Foram 4 anos na minha época. Já liderava o Grêmio, essas coisas? Não, eu fazia parte, nunca fui assim, nunca pretendi liderar, né? Para mim, as minhas lideranças sempre acabaram caindo por designação. Então, sobrou para quem? Esse era eu. Né? Entendi. Então, às vezes, isso foi assim com a minha comissão de formatura. Foi um trabalho muito legal. Nós ainda tivemos um saldo residual. Depois de 4 anos, ainda fizemos um coquetel com valor arrecadado. Quer dizer, subsidiamos um coquetel muito bom. Sou um dos pivôs de reunião daquela turma toda de 86. Até hoje? Até hoje. Reúno com alguns deles, quinzenalmente no mínimo, que a gente vai jogar um baralho, alguém vai preparar algum prato diferente. Uma dessas vezes você há de nos brindar com a sua habilidade culinária. Será um prazer enorme. E a gente joga um pokerzinho entre amigos, põe a conversa em dia. Então eu tenho pessoas assim da minha mais alta consideração que, como já disse, atuam na cidade, alguns como autoridades, outros como advogados, outros como comerciantes ou empresários. E nessas reuniões nós temos um ambiente neutro, em que ninguém tem título. Então, todos são iguais. Né? Nós somos os colegas de turma da faculdade, com mais alguns enxertos que não eram da época, mas que têm lugar conosco pela simpatia, pela afinidade. Então, é uma vida assim, tranquila. Eu me sinto feliz por ter passado a vida inteira em Sorocaba. Conheço uma grande parcela da cidade, não do físico, mas das pessoas, que é o que importa. E esse seu conhecimento
vem da época de faculdade, esse jeitão boa gente que você tem, porque cozinha muito, faz um babaganuche que eu nunca comi um igual, é sensacional. Fora isso, lógico que tem outras aptidões, outros pratos, eu gosto, mas olha, fez a comida, estava sensacional. Eu gravei, cheguei a gravar, inclusive, o Gastronomia com o Daniel. Foi um programa que teve muito, como é que é? Muita consulta, pessoal assistiu. Fiquei feliz desse programa. Ficou. Fui reconhecido no estacionamento na Armando Panunzio, e o homem do estacionamento falou assim: eu conheço você. Você é aquele homem do babaganuche. Pois sabe que eu fiz? Fica maravilhoso. Fica. Então uma coisa você acertou. Eu faço um babaganuche espetacular. Não sei se o segundo sai igual. Não, mas um eu garanto. Esse um eu faço. Tranquilo. Tem outros pratos também, né, que você sabe fazer? Poucas coisas, né? Eu sou mais na área de degustação, essa é a minha especialidade. Para degustar. Não sei se está tão visível assim, mas não está muito visível. Um perfil mais de degustador do que cozinheiro. O Ricardo, casou-se em que ano? Eu casei em 93. Eu conheci a minha esposa em 90. Da faculdade? Não. Ela era modelo no Salão do Automóvel. Em São Paulo, isso? Em São Paulo. E eu estava muito chateado aquele ano, eu tinha perdido meu pai. E como era comum, a gente saía em grupo de amigos, às vezes para uma churrascaria, para um churrasco, para um jogo de basquete. E aquela vez nós fomos assistir o Salão do Automóvel, fomos visitar o salão. E eu brinquei com a Ana Cláudia, ela era modelo da Ford. E inclusive tinha um amigo com a máquina fotográfica. Eu tenho essa foto até hoje. O Sérgio Jacinto, o Sorocaba Imóveis. Ele estava com a máquina lá, ele adorava fotografar, e a primeira foto minha com a Ana Cláudia ele tirou. E eu fiquei amigo dela. E como é que foi essa abordagem? Mas não conta agora não. Olha, não sai daí, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolini Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolini Engenharia, mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com o programa Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25. Nosso entrevistado de hoje, o Dr. Ricardo Maluf, que vai contar para a gente agora como é que foi que você conheceu sua esposa abordando. Você foi ao Salão do Automóvel. Isso. E no stand da Ford você fez uma abordagem a Ana Cláudia, minha esposa. Eu me encantei com outra máquina, não foi automóvel. Na verdade, eu estava passeando, ela estava no stand, e eu tinha um carro igual o que ela estava apresentando, que era um Escort na época. Era o carro do meu pai, que falecera, e ficou para mim o carro. E aí eu falei assim, poxa, esse carro é igual ao meu. Aí eu olhei para ela assim, mas não tem esse acessório aí.
Aí ela olhou assim, não tem? Não. Aí eu falei, você pode deixar a gente experimentar? Nós entramos em 5 do meu tamanho naquele carro. Mas então, você não era tão vantajoso. Mas eu já tinha 1,96. Ah, né? sim. Imagina era alto, que os vidros do carro quase saltaram para fora. E foi uma brincadeira, assim, muita gente tirou foto da brincadeira e tal. Aí ela foi muito simpática, aí eu falei assim, eu vou tirar uma foto com você, pode? Ela com uma condição, qual que é? De você me mandar uma cópia. Pronto, então você me dá o seu endereço, o seu telefone, e ela me deu. E o Sérgio, ela ficou na dúvida, ela confessa, porque eles são orientados a não dar essa vaza, vamos dizer. Mas aí, como a gente não tinha nenhuma pretensão terceira, o Sérgio tirou a foto, eu, numa das idas a São Paulo, para advogar na Justiça Federal, que ficava na Paulista, ela morava na Alameda Jaú, muito pertinho da Paulista. Bem próximo. Uma segunda ou terceira paralela. E aí era uma pernada de 3 ou 4 quadras, eu estaria no apartamento dela. E foi o que mais motivou, foi a facilidade de acesso. Eu saí de um trabalho que eu distribuía processos, despachava, estava com o tempo sobrando, aí eu desci até lá e acionei a campainha, ela me atendeu, desceu, pegou a minha foto, pegou meu telefone. Ficamos amigos durante praticamente uns 2 anos. Aí ela se formou como comissária de bordo pela VASP, mas naquele ano estava encolhendo a empresa, não estavam contratando. Então ela conseguiu um trabalho na matriz do Banco Safra. Ana Cláudia sempre foi muito linda, né? Ela foi Miss São Paulo em 88, foi segunda numa das versões do Miss Brasil, segunda colocada. Então ela era de uma beleza assim difícil de ver igual. Mas o mais legal era a simpatia dela, porque ela não era uma pessoa de narizinho empinado por ser linda, né? E a conversa era agradável, a gente passava do MASP até o prédio do Banco Safra, também numa passeadinha, 2 quadras. Eu ia lá tomar um café, me atendia na recepção, conversava, enfim. Aí eu comecei a namorar uma pessoa aqui, a gente se distanciou um tempo, e depois que eu terminei esse namoro aqui, numa visita a um amigo em São Paulo, ele propôs, você não conhece nenhuma pessoa aqui, que eu vou buscar minha esposa, se você tiver alguma amiga, a gente sai passear. Ah, eu tenho uma amiga aqui, mas faz tempo que eu não ligo, e eu telefonei para ela, ela atendeu. Lembro que não havia celular assim nessa época, né? Eu não tinha, ela não tinha também. Era o telefone fixo que importava. Aí ela lembrou de mim, foi com muita alegria e tal. Onde você está? Eu passo a buscar. E aí a gente saiu. Na virada, o meu amigo não saiu com a esposa dele, saiu só eu e ela. Nesse dia, 7 de janeiro de 92, nós começamos a namorar, propriamente dito. E aí, na Páscoa, a gente decidiu que ela mudaria para cá, para Sorocaba. Aí ela, em junho daquele ano, ela veio para cá. E aí foi fazer o curso dela de Direito, foi tomar conta das coisas dela. E a gente começou a namorar cada vez mais sério. Em setembro de 93, no dia do meu aniversário, nós nos casamos. Aí Quantos filhos? Tive 2 filhos, tenho 2 filhos, né? A Luana, que é de 95, do dia 10 de agosto de 95, e o Elias, que leva o nome do meu pai, do meu avô, né? Elias Maluf era o meu pai, Elias Salomão, o sogro dele, pai da minha mãe. E esse é o Elias Salomão Maluf, que é o meu filho. Um garotão bom de conversa, né? Quem é o pai? Ah, acho que é melhor. Ele é bonitão, é assim, inteligente. Aliás, os meus 2 filhos só me dão orgulho. Nunca tiveram reprova. A minha filha agora vai fazer medicina, passou no vestibular, foi muito bem no Enem, teve 920 em redação. Isso para um pai é motivo de orgulho, né? Oh, sem dúvida, então, sem dúvida. A gente faz a nossa parte e eles fazem a deles.
né? É diferente da obrigação, da responsabilidade que nós tínhamos na nossa juventude. Mas à moda deles, eles cumprem a parte deles, eu me dou por satisfeito. Sr. Ricardo, ficaríamos aqui hora batendo papo. Sabe que eu sou seu fã, né? E sou seu fã número 1, cara. Mas antes de encerrar o programa, eu queria fazer um bate-bola com você. Vamos lá. Eu? Doutor Ricardo, família. Compromisso primordial na vida. É a base da educação, da moral, do amor que se constrói para a vida inteira. Sucesso. Decorrência do trabalho. Um momento inesquecível. Feliz o nascimento da minha primeira, da Luana, da minha primeira filha. Triste a partida do meu pai. Um ídolo. Jesus Cristo. Sem pieguice, de verdade. Uma música. Várias músicas, mas uma que me deixa assim, saudoso, é Gente Humilde. Uma viagem. São várias viagens, mas uma feita para a Isla Margarita, na Venezuela, no Caribe venezuelano. Belíssimo lugar, inesquecível. Um sonho. Consegui concluir as minhas responsabilidades com o dever cumprido. Quem é Dr. Ricardo? É um advogado que não gosta nem de assinar doutor. É Ricardo. Ricardo Maluf, ou Malufão para a maioria das pessoas. Porque abaixo de um certo patamar moral, não há distinção de títulos, né? E eu prefiro que me chamem de Maluf, de Ricardo, e esse é um tratamento igualitário. Pessoa simples, direta, não gosto de nada errado, não gosto de coisa preparada como ardil para se levar vantagem, não gosto de desonestidade, sobretudo com o bem e o esforço alheio. E muitas vezes indignado com as situações que se deparam no país, as falhas do sistema, os rumos da política, e num comparativo a gente fica pensando se um dia eu vou assistir o mundo acontecer limpo ao meu redor. É uma perspectiva bastante sombria, infelizmente. Este é o Dr. Ricardo Maluf, Malufão, como gosta de ser chamado. Malufão. Grande pessoa, admirável, grande amigo, grande pai de família, grande profissional, uma figura por quem eu tenho um carinho muito especial, sempre tive, o conheço há muito tempo, sempre esse tratamento afável, amigável, não só comigo, como todas as pessoas. E com certeza uma grande personalidade. Casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Bolina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.